Você se lembra da Toshiba? Nos anos 2000, eles eram uma das marcas de notebook mais famosas globalmente. Por volta de 2007, tinha um controle de 7,3% do mercado mundial de notebooks, uma fatia maior até que a participação da Apple em 2018. Além de dominar o campo dos notebooks, a Toshiba exercia forte influência no setor de unidades de disco rígido e memória, assim como na indústria de eletrônicos de consumo. No entanto, nos últimos 10 anos, a trajetória deles desabou abruptamente. Suas receitas encolheram pela metade. O lucro líquido estabilizou-se em patamares mínimos. Eles venderam grande parte das suas operações, foram envolvidos em escândalos contábeis, abandonaram a produção de laptops, uma de suas subsidiárias enfrentou falência e, no geral, tem enfrentado uma luta constante para se manter à tona. De alguma forma, em menos de 15 anos, a Toshiba deixou de ser uma empresa eletrônica japonesa extremamente respeitada para se tornar quase uma figura esquecida. Neste vídeo, vamos analisar como a Toshiba se tornou tão grande, onde exatamente as coisas começaram a sair dos trilhos e por que estamos tão próximos do desfecho inevitável para a Toshiba. Conhecimento Mestre apresenta o declínio da Toshiba. Ao contrário da maioria das empresas de tecnologia hoje, a Toshiba não foi fundada nas últimas décadas ou mesmo nos últimos 100 anos. Na verdade, a Toshiba foi fundada dia 11 de julho de 1875. Poucos anos antes da fundação da empresa, o Ministério da Engenharia contratou um engenheiro japonês chamado Tanaka Hisashige para desenvolver equipamento telegráfico. Na época, o telefone ainda não havia sido inventado, mas os telégrafos já existiam há quase 40 anos. No entanto, o Japão ainda não tinha realmente adotado a tecnologia, pelo que esta comissão foi basicamente uma parte do esforço de modernização do país. De qualquer forma, ao longo do processo de desenvolvimento, Tanaka fundou a empresa Tanaka Seisakusho, que significa Tanaka Serviços de Engenharia, e é isso que eventualmente se tornaria a Toshiba. De início, a companhia comercializava somente dispositivos telégrafos, chaves elétricas e uma variedade de aparelhos de comunicação. Com o passamento de Tanaka em 1881, seu filho ascendeu ao comando da empresa e cedeu parte da firma à General Electric. Essa medida possibilitou a ampliação da fabricação de torpedos e minas, armamentos demandados pela Marinha japonesa. No entanto, assim que a Marinha descobriu como produzir as suas próprias armas, abandonou a Tanaka Seisakusho, o que levou a empresa à insolvência. Em 1893, a empresa ficou sem dinheiro e o banco Sumitomo Mitsui assumiu o controle da empresa e a renomeou como Shibaura Seisakusho. Nos anos seguintes, eles desenvolveram alguns produtos utilitários, como um gerador de turbina movido a roda d'água e um transmissor de rádio. Mas nada disso realmente ganhou força e rendeu tanto dinheiro à empresa. Assim, em 1910, a empresa fechou outro acordo com a General Electric. A General Electric concordou em compartilhar a sua tecnologia com a Shibaura em troca de 1/4 das ações da empresa. Após essa aliança, a Shibaura finalmente começou a fazer progresso em máquinas elétricas pesadas, mas logo enfrentou desafios. No ano de 1923, o Japão foi assolado pelo grande terremoto de Kanto, que ceifou a vida de 100 mil pessoas, incluindo muitos funcionários da Shibaura. E após a conclusão da reconstrução, o governo japonês proibiu a fabricação de eletrodomésticos visando conservar recursos para a Segunda Guerra Mundial. Agravando a situação, a relação entre os Estados Unidos e o Japão não era exatamente amistosa durante a guerra, o que tornava a parceria com a General Electric ainda mais delicada. Assim sendo, em 1939, a Shibaura optou por fundir com outra empresa japonesa afiliada à General Electric, a Tokyo Denki, e juntas formaram a Tokyo Shibaura Denki. Durante o restante da guerra, a dupla se esforçou para fornecer rádios, tubos de vácuo e geradores militares, mas suas fábricas estavam sujeitas a bombardeios constantes. No entanto, esses contratos governamentais deixaram a empresa em posição mais favorável do que a maioria das firmas de engenharia que foram devastadas durante o conflito. E ao longo das décadas de 1940 e 1950, eles uniram outras empresas de engenharia arrasadas, formando um super conglomerado. Enquanto individualmente essas empresas teriam dificuldades para se recuperar, juntas estavam à beira de se tornarem uma força inabalável.
Nas décadas seguintes, a Tokyo Shibara lançou produto atrás de produto. Primeiro, eles tiveram o computador digital TAC em 1954, depois a TV transistorizada e o forno micro-ondas em 1959. E finalmente, o videofone colorido, o sistema de ressonância magnética e o laptop ao longo dos anos 70 e 80. Naquela época, com várias subsidiárias se formando, o nome da empresa ainda era conhecido como Tokyo Shibara Denki. Foi somente no ano de 1984 que a empresa decidiu combinar as palavras Tokyo e Shibara para criar a Toshiba e torná-la o nome oficial da empresa. Mas nem tudo foi tranquilo. Em 1987, uma das subsidiárias da Toshiba, a Toshiba Machine, foi flagrada vendendo equipamentos de produção de hélices submarinas para a União Soviética. E isso violou acordos que estabeleceu um embargo a certos países. Esse incidente prejudicou relações nipo-americanas e resultou no processo de 2 altos executivos. Mas apesar desse revés, a Toshiba continuou a avançar para o novo século. Em 2001, a Toshiba formou uma parceria com a Orion Electric, uma das maiores desenvolvedoras de produtos para empresas do mundo, as famosas OEM. A Orion ajudou a Toshiba a expandir e distribuir TVs e outros produtos relacionados a vídeo para o mercado internacional. Essa parceria estava indo bem o suficiente para que a Toshiba interrompesse a produção interna de televisões de tubo em 2004. Pouco depois, em 2006, eles também encerraram a produção interna de televisões de plasma, mas essa parceria não durou para sempre. O contrato especificava apenas uma parceria de 7 anos e as duas empresas seguiram caminhos separados em 2008. Infelizmente, esse foi basicamente o auge dos negócios da Toshiba, mas eles não sabiam disso na época. A Toshiba estava, na verdade, comemorando seu sucesso e comprou o famoso telão da Times Square em 2007. Durante os 11 anos seguintes, a Toshiba exibiu a contagem regressiva de cada ano novo, mas na verdade eles estavam apenas em contagem regressiva para a sua própria morte. Provavelmente um dos maiores erros da Toshiba foi investir pesadamente em energia nuclear. A Toshiba estava presente na produção de energia nuclear desde 1970, mas a sua maior aposta só surgiu em 2006. A Toshiba gastou 5,4 bilhões de dólares para adquirir uma participação majoritária na Westinghouse Electric. Na época, isso foi visto como uma aquisição extremamente desejável. Ficou claro que o carvão e o petróleo não eram boas soluções energéticas a longo prazo. Entretanto, as fontes renováveis, como a energia hidrelétrica e a solar, não conseguiram produzir energia suficiente. Portanto, parecia que a produção segura de energia nuclear era o futuro. Na verdade, a Toshiba ofereceu 3 vezes mais do que os analistas achavam que a Westinghouse valia para adquirir sua participação. E após a aquisição, o CEO da Toshiba, Atsutoshi Nishida, anunciou orgulhosamente que a energia nuclear iria crescer 50% até 2020. Mas na realidade, a produção de energia nuclear não cresce nada desde o início dos anos 2000. Além do mercado em si não ter crescido realmente, a Toshiba relembrou de um dos seus piores pesadelos na época de Shibata Seisakusho. Em 2011, um terremoto tsunami desativou o fornecimento de energia e o resfriamento de 3 reatores de Fukushima Daiichi. Isso fez com que todos os 3 núcleos derretessem nos dias seguintes e causasse um acidente nuclear. Essa era a última coisa que o Japão queria que acontecesse. 19.500 pessoas morreram devido ao terremoto e ao tsunami. E agora tiveram que evacuar 100 mil pessoas para minimizar a radiação. Como você pode imaginar, o Japão acabou com a energia nuclear após esse incidente. Pararam os investimentos na indústria e encerraram todos os reatores nucleares, o que levou a muitos países a seguirem o exemplo. Apesar de tudo isso, o CEO da Toshiba, na altura, Norio Sakashi, garantiu aos investidores que a energia nuclear continuaria a ser uma opção forte no futuro, mas ele não seria capaz de manter essa farsa por muito mais tempo. Um dos maiores clientes da Westinghouse, a Chicago Bridge and Iron Company, fechou sua divisão nuclear. No esforço para manter os contratos vivos, a Westinghouse comprou sua divisão nuclear, mas rapidamente ficou claro que esses contratos não poderiam ser concluídos com lucro. A certa altura, a situação tornou-se tão grave que manter a divisão nuclear aberta levaria a própria Toshiba à falência. Assim, em março de 2017, a Toshiba permitiu que a Westinghouse declarasse falência. E isso foi basicamente o fim do negócio nuclear da Toshiba.
A Toshiba pode ter perdido muito em sua aposta nuclear, mas ainda tinha o seu negócio principal de eletrodomésticos, certo? Bem, na verdade, não. A Toshiba gastou tanto capital e esforço no seu negócio nuclear que deixou seu negócio principal escapar. Ao longo do final dos anos 2000 e início de 2010, testemunhamos a revolução móvel que a Toshiba perdeu completamente. Enquanto ao negócio de laptops, os consumidores estavam lentamente se esquecendo da Toshiba. O problema é que a maioria das pessoas nunca comprou laptops da Toshiba porque adorava a Toshiba. A maioria comprava esses laptops porque eram práticos, acessíveis e duráveis. Em outras palavras, a Toshiba não tinha muita fidelidade à marca, e a indústria de notebooks estava se tornando cada vez menos lucrativa. Sobreviventes como a Dell e a HP alteraram completamente sua estratégia. Eles aceitaram mais ou menos margens líquidas de 0% em seu hardware de consumo e se contentaram em tentar ganhar dinheiro por meio de métodos alternativos. A Toshiba, no entanto, não recebeu um memorando e foi pressionada à medida que as margens de lucro dos laptops tendiam para zero. Eles resistiram ao máximo que puderam, mas em agosto de 2020 anunciaram que saíram da indústria de laptops após 35 anos. Nesse meio tempo, o negócio de televisão também não estava indo muito bem. No início de 2010, a Toshiba adotou totalmente as televisões 3D que estavam na moda na época, mas não demorou muito para que os consumidores considerassem isso um artifício e voltassem para as TVs normais. Na mesma época, a Toshiba também perdeu a guerra contra o Blu-ray. A Toshiba foi a principal apoiadora do formato HD-DVD, mas à medida que os estúdios apoiavam cada vez mais o Blu-ray, a Toshiba não teve escolha a não ser ceder. Dado que os próprios DVDs estavam se tornando obsoletos, a perda desse negócio era inevitável, mesmo que eles tivessem vencido o Blu-ray. Aqui no Brasil, vimos o casamento de 40 anos com a gigante nacional Stemp ser desfeita em 2016, especialmente após o fim da divisão de TVs da empresa japonesa. Com o fim do negócio de laptops da Toshiba e o declínio maciço do negócio de TV, a Toshiba só tinha algumas coisas para segurar. Hoje é indiscutível que a Toshiba é apenas uma sombra do que já foi. No momento, eles operam em dois principais setores: o negócio de memória e o de equipamentos industriais. A Toshiba, na verdade, foi pioneira em memória flash na década de 1980, mas perdeu uma parcela significativa no mercado para a Samsung na última década. E para complicar ainda mais as coisas, a Toshiba vendeu sua divisão de memória flash em 2018 para salvar o restante das suas operações. Eles conseguiram uma quantia considerável de 18 bilhões de dólares com essa venda, mas sinceramente acho que abriram mão de sua última esperança com essa decisão. Afinal, o valor total da empresa Toshiba é atualmente de apenas 19 bilhões. Diante de todos esses desafios, não seria surpreendente saber que os executivos da Toshiba recorreram a manipulações de seus números. Nos anos que antecederam 2015, a Toshiba inflou seus lucros operacionais em 1,2 bilhões de dólares. Como você pode imaginar, isso resultou na saída do CEO e na perda da confiança dos investidores. Olhando para o futuro, a Toshiba realmente não tem muito a oferecer. A maior parte dos seus negócios agora se resume à venda de eletrônicos industriais, mas também não parece que a Toshiba estava investindo muito em inovação nesse campo. Portanto, pode ser apenas questão de tempo até que um concorrente ultrapasse essa indústria. É de se esperar que a Toshiba se reerga, especialmente considerando que ela ainda emprega mais de 115 mil pessoas. No entanto, a Toshiba não pode ser sustentada indefinidamente apenas para manter os empregos. Além disso, a empresa já reduziu sua força de trabalho em mais de 100 mil pessoas na última década. Dessa forma, se o pior cenário se concretizar, não levará muito tempo até que os outros 100 mil funcionários restantes também se vejam forçados a buscar novas oportunidades de emprego.